do público aqui do Direito e Justiça. Mais uma vez, uma grande alegria estar nas casas de vocês para levar a boa informação jurídica, sempre aquela novidade, aquilo que nós temos de melhor aqui dentro do que nós fazemos, que é levar para você essa informação de qualidade, com ótimos profissionais, dentro da excelência que eles atuam no seu dia a dia, para que você saiba cada vez mais, consiga entender aquele seu direito, aquela situação específica que você vive aí no seu dia a dia. E como eu sempre falo, né, gente, não somente direitos, mas também conhecer as nossas obrigações. Por isso que hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a reforma tributária. E para falar sobre a reforma tributária, eu trouxe um convidado muito especial, um especialista no assunto, que é o Dr. Vinícius Winiarski. Mas nós vamos falar com ele depois dos nossos comerciais. Além do Dr. Vinícius, que vai falar sobre a reforma tributária, nós temos, como sempre, também a coluna do nosso queridíssimo Ney Daniel, que te atualiza em relação a todas as questões jurídicas, as mais importantes da semana, para que você também conheça e saiba o que está acontecendo aí de novidade. Temos também a coluna do Matheus Tal, que fala sobre a economia no Brasil e no mundo, para que você também consiga entender aquilo que aconteceu nos aspectos que envolvem a economia, a seara econômica e aquilo que pode impactar na sua vida. Além disso, também temos o Dr. Leonardo Scholl Ramos, que vai falar sobre o direito de família e também de sucessões de forma descomplicada, de forma facilitada, para que você saiba também aí se posicionar diante de alguma situação bem específica envolvendo estas áreas. Mas antes de nós começarmos a trazer essas boas informações e também o nosso entrevistado dessa semana, eu vou chamar o nosso break. Mas eu espero você aí. Não vá embora. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu querido telespectador, como eu prometi para vocês, nós voltamos aqui então com o nosso primeiro bloco, com o nosso convidado especial que vai falar sobre a reforma tributária, que é o Dr. Vinícius Winiarski. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, doutora. Agradeço o convite, é uma honra estar aqui com a doutora e agradeço a nossa audiência, os nossos telespectadores. Gostaria de passar uma mensagem para vocês a respeito da nossa reforma tributária, que é um tema que está hoje em pauta aí tanto no Congresso Nacional quanto nos nossos noticiários e que tem direta influência no nosso dia a dia, né? E explicar o porquê dessa influência e como ela funciona. Sim, é isso que, inclusive, é um dos propósitos, né, maiores aqui do Direito e Justiça, porque a gente precisa levar para o nosso telespectador as implicações jurídicas de uma maneira prática, de uma maneira facilitada, para que ele possa compreender a influência de tudo isso que acontece no nosso meio ali na vida dele, né, no dia a dia dele, porque nem sempre é fácil. Se ele vê uma notícia, ele vai procurar no Google, mas nem sempre ele consegue depreender aquilo que realmente vai afetar a vida dele, né? Então o Direito e Justiça está aqui justamente por isso, animado por esse propósito, para que você que está em casa, que nos acompanha semanalmente,
possa agregar cada vez mais conhecimento na sua vida e nesse exercício tão importante de direitos, né, doutor? Isso aí. Mas antes da gente começar então, e eu aqui com o Dom Bonifácio também, que sempre está conosco aqui, nos acompanhando no programa, preciso dizer para você aí de casa quem é o Dr. Vinícius. O Dr. Vinícius, além de ser uma pessoa que eu admiro muito, nós já tivemos aí algumas situações em que trabalhamos juntos, né, que eu tive a oportunidade, grata satisfação de ter o Dr. Vinícius aí comigo. Eu sou realmente fã de carteirinha do trabalho dele, da seriedade com que ele desenvolve o trabalho dele, da inteligência do Dr. Vinícius, realmente um grande profissional destacado no meio jurídico. Então ele é um tributarista, né, que realmente atua na área há 15 anos, né, Dr. Vinícius? Isso. 15 anos já na área tributária, na área fiscal. Então, assim, realmente um grande profissional, sempre atualizado, sempre ali já na vanguarda, né, da informação, sempre buscando estar à frente para justamente levar para o cliente dele, para aquele que precisa desse direito, o melhor. Aquela informação atualizada, a melhor legislação, porque o direito tributário é assim, né, doutor Vinícius? Mutante, né? Toda hora uma lei nova, uma medida nova, né? Exatamente. Então, eu admiro vocês tributaristas, viu? Todo dia a gente tem uma produção quase incansável de norma jurídica, seja decreto, seja instrução normativa, seja lei, e isso demanda, né, um acompanhamento quase constante, porque hoje a gente tem todos os 26 estados aí do nosso Brasil com normas diferentes, então cada norma dessa tem influência direta aí na vida dos contribuintes, especialmente aqueles empresários, microempresários, né? Às vezes as pessoas acham que o direito tributário é só para grandes empresas, mas não. Ela está na vida de todos os empresários, está na vida, inclusive, das pessoas físicas, dos trabalhadores, né? E é isso que a gente está querendo hoje demonstrar e exemplificar aí para o pessoal. Com certeza, né? Especialmente quando você tocou no trabalhador, né? Quanto é importante para o trabalhador, né? E como a gente falou até nos bastidores, um pouco antes de começar, né? Tudo que a gente faz envolve o direito tributário, né, doutor Vinícius? Não tem, qualquer ação que você vá ali realmente promover, você vai estar em alguma medida falando do direito tributário. Ainda que de forma implícita, mas ele está contido ali, né? Exemplos simples, né, que você pode até trazer para o nosso público, né? Exatamente. Hoje a gente está aí no final do mês de maio, né? Inclusive reta final da declaração de imposto de renda. E a própria declaração de imposto de renda é uma coisa curiosa, por quê? Porque ela é uma obrigação acessória, entre as várias que nós temos hoje no nosso sistema tributário, que a Receita Federal muitas vezes já tem essa informação, mas ela exige que o contribuinte, no caso o trabalhador, que quando recebe o seu salário lá no contra-cheque vem descontado o imposto de renda retido na fonte e a contribuição previdenciária, ele precisa demonstrar para a Receita isso e fazer o levantamento de suas contas. Olha, no ano de 2022, essas foram as minhas receitas, essas foram as minhas despesas, então é isso que eu tenho que pagar de imposto. Por isso que chama declaração de ajuste anual. Né? E essas obrigações acessórias, elas são justamente um dos pontos da reforma tributária. Por quê? Hoje, para a pessoa física, nós temos aí a DIRF, né, que chamam que é a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física. Para as pessoas jurídicas, a gente chega a ter 96 declarações dessas. Muitas delas, aí para empresas normais, são praticamente 6 declarações quase que mensais aí que elas precisam entregar. Né? Então, tem um dos exemplos, EFD Contribuições, que é escrituração fiscal das contribuições ao PIS e à COFINS, que são impostos que são cobrados sobre o faturamento das empresas. E isso todo mês o profissional da contabilidade ele precisa falar para a Receita, olha, o empresário faturou tanto, essa é a contribuição devida, e para quê? Para que ele constitua, né, através dessa declaração, o quanto ele precisa pagar. Então, dentro desse imenso universo de obrigações, foi feito um levantamento, só a título de curiosidade, em 2021, a respeito dessas obrigações acessórias. Na média, uma empresa brasileira leva 1.500 horas por ano para cumprir essas obrigações acessórias, certo? Imagina, né?
Isso significa, em termos de trabalho de uma pessoa trabalhando só para isso, 40 horas de trabalho. 40 horas não, desculpa. 40 horas é uma hora semanal, né? Mas 7 meses e meio de trabalho de uma pessoa só para cumprir todas essas obrigações no ano. Então, esse custo de cumprir essas obrigações, de atender a essas exigências, que são, a gente chama de obrigações instrumentais, é um custo que vai pesando tanto para o investidor quanto em termos de carga tributária, porque ele precisa pagar o contador precisa contratar gente, e isso vai gerando um custo da atividade ao longo do ciclo de prestação de serviço industrial, que acaba trazendo mais, acaba onerando além do que é o tributo. Olha, né? Imagina. Então, e ninguém nem imagina, né, o que está por trás de tudo isso. Ninguém imagina, exatamente. E aí o que acontece? Esse tipo de ferramenta, ele é uma ferramenta de fiscalização, mas que cabe ao contribuinte, né? Hoje em dia, a Receita Federal e a todos os órgãos de fiscalização, os municípios, os estados, eles teriam essa possibilidade de trazer essas informações prontas. Por quê? Porque toda vez que é feita uma negociação, compra uma caixa de leite no mercado, certo? É feita a nota fiscal eletrônica. Essa nota fiscal eletrônica de todo mês, de todas as compras do mercado, o mercado precisa pegar isso, levar para a Receita e falar, olha, eu vendi tanto no mês, esse aqui é o imposto que eu devo. Só que o mercado tem que fazer isso. Só que a Receita Federal, os municípios, eles já têm, e os estados, eles já têm essa base lá nos sistemas. Por quê? Essa nota fiscal eletrônica é uma nota que ela é emitida no sistema. Então, o contribuinte ele precisa fazer e apurar por ele mesmo, como é feito com o imposto de renda da pessoa física, inclusive, e levar para o fisco, né? Então, isso demanda toda uma mobilização de tempo, de profissionais, né? Os nossos contadores aí são muitos nossos amigos aí nessa parte, porque nos ajudam a se livrar dessa burocracia, né? Então, esse trabalho do contador com relação a essas obrigações acessórias é talvez, eu diria, o trabalho que consome 80% a 90% dentro do operacional no escritório de contabilidade hoje, né? E qual que é o objetivo da reforma tributária? É simplificar uma parte disso. Né? A gente tem campo para simplificar muito mais, mas essa primeira fase é uma fase para simplificar especialmente impostos de consumo, tributos de consumo. Né? Então, qual que é o objetivo disso tudo? É trazer uma legislação que unifique vários desses tributos, porque cada tributo daí tem uma declaração. PIS e COFINS é uma declaração, ICMS e IPI é outra declaração, e ISS é outra declaração, e aí você tem diversas declarações sobre tributos que incidem sobre uma mesma base. Né? Então, qual que é o objetivo da reforma? É simplificar isso para condensar essas informações, unificar num tributo só, né? E aí, a partir disso, partir para uma substituição gradual desses tributos hoje. Entendi. E você, pela tua experiência, até pelo teu acompanhamento disso tudo, né, estando na área, você acha que essa reforma, de fato, ela vai acontecer? Ou ela vai ficar ainda sendo postergada por mais algum tempo, enfim? Qual a tua perspectiva em relação a isso? Eu diria que uma reforma ela é extremamente necessária. Né? Hoje em dia, essa reforma, você vê, a base do nosso sistema tributário hoje é a nossa Constituição de 88. Imagina, né, gente? Quanto tempo já, né? A gente já está com 40 anos aí. Só que assim, a sociedade ela foi se desenvolvendo num tempo e numa velocidade que o direito muitas vezes não acompanha. Ainda mais com essa nova era da tecnologia, das redes sociais, dos streamings e tal. Até teve uma discussão a respeito dos streamings esses tempos atrás, aí, porque não sabia se era um serviço, o que era, como é que tributava, como é que não tributava, porque o direito ele sempre vai caminhando atrasado com relação à sociedade.
Então, até a própria regulação das redes sociais agora é uma coisa que está muito em pauta por causa disso. Exatamente, né? E outra, nos últimos anos, assim, a gente sofreu entre aspas, né, com essa revolução, que para mim, eu até penso assim, a gente está sendo, não sei se privilegiado é bem a palavra, mas a gente está vivendo num tempo em que a gente nunca na história evidenciou nada parecido. Uma mudança abrupta em todos os sentidos, especialmente no que diz respeito à tecnologia. E a influência, o impacto da tecnologia nas nossas vidas. Né? E inclusive agora, nesse ponto, como você fala, né? A gente nunca viu rede social, imagina, direito tributário tendo que se conversar com aspectos que envolvam tecnologia, redes sociais. Então, a conexão disso tudo, né? A importância da gente estar realmente caminhando, né, para e passo ali, né, para tentar alcançar, pelo menos, né, minimamente, o que está acontecendo ali com essas questões todas. Exatamente. E a gente percebe muito a velocidade com que a internet, como que a opinião das pessoas muda e como essas mudanças demandam novas regulamentações. Por exemplo, no direito tributário, a questão das criptomoedas, né? As criptomoedas, como é que tributa o lucro e tal. Antes a gente tinha muito isso definido com relação às ações, isso já era uma questão que estava consolidada. Só que aí saiu essa nova classe de ativos, que são as criptomoedas, né? E aquilo ficava sem regulamentação. Né? E aí vem, por exemplo, a Receita edita uma instrução normativa, que é um ato administrativo que visa regulamentar ali para a aplicação da norma jurídica, né? Só que às vezes o faz de uma maneira que não é muito bem adequada, ou acaba restringindo ou cobrando demais, né? Aí a atuação do advogado, do contador também em balizar e entender melhor essas mudanças aí para orientar melhor os contribuintes. Eu acho que entra muito questões de interpretação também da legislação, que nem sempre é uníssona, né? Nós temos aí, um interpreta de um jeito, outro do outro, mas será que é isso mesmo ou não? E quem sofre no final das contas é aquele que depende de uma interpretação que seja a mais correta, né? Que seja realmente aquela que está em consonância com aquilo que a gente precisa. Mas, doutor Vinícius, estão chamando ali porque a gente já está na hora de realmente vir com uma coluna bem importante aqui para o programa, que é a coluna do Ney Daniel, que vai trazer para nós as notícias da semana. Ney, conta para nós, o que você tem aí de tão importante nessa semana? Hoje, os nossos comentários serão sobre temas que abrangem o quadro salarial dos servidores públicos estaduais. O governo do estado do Paraná, por autoria, deferiu a proposta do reajuste salarial dos servidores públicos do estado de 5,79% do executivo, como também até 13,25% para professores estaduais. Desta forma, um projeto sobre o tema dos reajustes salariais a ser encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado, a ALEP, para discussão de deputadas e deputados. Todavia, o estado do Paraná possui aproximadamente 271 mil servidores, entre servidores ativos e aposentados. Entre estes estão 108 mil professores. Então, para a categoria, além dos 5,79%, irão receber até 7,46% a mais com parte dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundep do governo federal. Somados os dois índices, os professores vão ter um reajuste que pode chegar até 13,25%. Segundo o governo, esse percentual maior é para adequar o piso estadual ao piso nacional do magistério. No reajuste geral, de acordo com o governo, o valor foi definido com base na inflação acumulada de 2022. A última vez em que o Paraná teve reajuste para os servidores foi em janeiro de 2022, com apenas 3% de variação. Na mesma ocasião, o governo definiu o reajuste de 48,7% para a magistratura. Antes, na pandemia, os vencimentos dos servidores estaduais não tiveram reajustes. Haja vista que os servidores do quadro próprio do magistério, como também os servidores do quadro próprio do Poder Executivo, ambos estão com defasagem salarial
desde a database dos anos de 2015 e 2016 em diante. O impacto financeiro para o Estado, com todos esses reajustes, aproxima cerca de 2 bilhões. O reajuste de todos os servidores será feito com base na inflação acumulada de 2022, sendo pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, onde fechou o ano em 5,79%. Em decorrência dos reajustes salariais, nada se falou sobre o pagamento salarial retroativo devidos a esses servidores. Agora, quer saber mais? Você, cidadão ou servidor público, envie para nós a sua sugestão ou dúvidas e fale conosco em nossas redes sociais e acompanhe a nossa programação semanal. Voltamos então, pessoal, aqui com o Dr. Vinícius, com importantes informações para vocês, como vocês já viram no primeiro bloco, né? Ele não tá para brincadeira, ele tá aqui para realmente trazer aqui muita coisa, muita boa nova para você e realmente fazer com que você hoje saia daqui desse programa com muito mais conhecimento e sabendo exatamente o que é a reforma tributária, né, doutor Vinícius? Exatamente. Vamos falar então da reforma propriamente dita? Vamos lá. Né? Então a gente tinha basicamente duas propostas de reforma aí. A reforma não é uma coisa fácil no Brasil, porque demanda alterar a Constituição, né? Para quem não é do direito, é nosso telespectador aí, a Constituição é a base do ordenamento jurídico hoje. E para fazer a alteração é todo um processo legislativo que demanda um quórum qualificado, ou seja, uma aprovação maior de deputados, tem todo um procedimento que é diferente do que é para aprovar uma lei pura e simplesmente, né? Então, dentre essas propostas, o que a gente tem hoje é a PEC 45 de 2019, para a gente ver que não é uma coisa que é feita de um dia para o outro, né? Então, essa PEC é do deputado Baleia Rossi, e lá do MDB, e aí a gente tem essa proposta que pretende unificar esses tributos que incidem sobre o consumo. Quais são esses tributos? PIS, contribuição ao PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS, né? Então, PIS e COFINS, basicamente, hoje são tributos que são devidos sobre a atividade das empresas. Inclusive empresas do Simples pagam, só que numa alíquota unificada, né? E incidem sobre o faturamento. Então a empresa fatura tanto, tem lá uma alíquota de PIS e COFINS, ela vai pagar aquele valor de PIS e COFINS, né? Aí nós temos IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então toda a indústria ela paga esse valor quando comercializa um produto industrializado. Também os importadores pagam esse valor. O ICMS, que é aí talvez o tributo mais controverso entre os estados, né, a chamada guerra fiscal, ela não é à toa porque assim, cada estado quer arrecadar mais, cada estado se vê às vezes violado por uma regra diferente, que um estado dá um benefício, outro não dá. Então a gente tem essa guerra fiscal com relação ao ICMS, que é o imposto que ele incide sobre a circulação de mercadorias, né, tanto na venda quanto na transferência. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, né? Então, prestadores de serviços reconhecem bem o ISS. Esses 5 tributos, né, 6 tributos, eles vão ser unificados aí num tributo que vai se chamar Imposto sobre Bens e Serviços. Tá? Esse imposto ele é para ter uma alíquota única para todas as atividades, coisa que a gente não tem hoje. A gente tem alguns setores com os benefícios, outros produtos com outros alíquotas, então é tudo muito não uniforme. A ideia é planificar isso tudo para que seja uma coisa mais justa, todo mundo pague mais ou menos igual, né? Em segundo plano, a gente tem também a não cumulatividade desses tributos. Não cumulatividade é um conceito de direito tributário que também é um pouco complicado para entender, mas basicamente funciona assim: quem vai ter que pagar o tributo de fato vai ser o consumidor, porque se presume que ele tem mais capacidade contributiva. E nesse ponto em específico da capacidade contributiva do consumidor, nós temos
uma alteração que eu acho que talvez uma das mais importantes na reforma tributária, que é a possibilidade de parte do valor pago do imposto voltar para o contribuinte de baixa renda, né? Então, contribuintes de baixa renda, eles vão ter uma espécie de cashback do imposto. Ah, entendi. Entende? Então, a gente tem esse dispositivo que visa também dar atender a questão social da tributação. E será que, assim, sob a tua perspectiva, realmente a gente vai conseguir atender esse princípio tão elementar lá da Constituição Federal, que é o princípio da capacidade contributiva? Eu acho que, assim, hoje, muito mais do que antigamente, né, que quem tinha acesso, por exemplo, aos senadores, deputados, enfim, eram somente as pessoas que iam para Brasília e tal, você via as pessoas na TV. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, que é um meio de propagação, um meio muito democrático para as pessoas, né? Então as redes sociais, elas têm um poder enorme de influenciar esse processo, né? Esse é um dispositivo que está lá na proposta da reforma tributária, mas eu diria que a atenção da população ao texto da reforma tributária, nesse ponto, ela é primordial. Por quê? Porque pagar mais ou menos tributo está diretamente ligada à cobrança da população para as pessoas que fazem as nossas leis tributárias hoje, né? Acompanhar, fiscalizar, cobrar, e aí sim exigindo que, tal contribuinte é diferente. A gente fala de capacidade contributiva. Quando se fala de capacidade contributiva, nós estamos falando do seguinte: uma pessoa que ganha 5 mil reais e vai no mercado fazer uma compra, ela tem determinada capacidade contributiva. Então ela vai pagar um pacote de arroz, ela vai pagar o tributo que está planificado para aquele pacote de arroz. Uma pessoa que ganha 100 mil reais, ela também vai pagar o mesmo tributo. Só que qual que é a capacidade contributiva dessas duas pessoas, né? Então, para a gente equalizar essa conta, tem essa questão do cashback, que eu acho que é muito interessante, mas poderiam ser criados e poderiam ser colocados dentro desse texto outros dispositivos de forma, por exemplo, a graduar esse cashback, né? Para quê? Para que isso se torne uma coisa mais justa e menos desigual, que é isso que a tributação justa dentro de um direito, né, da justiça tem como propósito. Então, acho que depende muito aí da participação da população nessas discussões. Uma atividade efetiva mesmo, né? Exatamente, para que esse texto ele saia conforme a vontade da população, que é o que está na Constituição, né? O poder emana do povo. Exatamente. Exatamente. É que o povo precisa entender, porque nem sempre, né, a gente vê aí o esclarecimento necessário para que o povo possa exercer esse direito, dentro daquelas premissas básicas que estão lá na Constituição Federal, lá no seu artigo 1º, lá no artigo 5º, que fala especialmente também dos princípios. Então, assim, muito pouco se sabe sobre isso, muito pouco se divulga, né? Hoje a Constituição muitas vezes é tida como, né, uma carta aí que você simplesmente... será que ela é para bonito mesmo? As pessoas perguntam, mas para que serve, né? Então, o direito, inclusive nesse ponto até vale a pena comentar que o direito tributário dentro da Constituição, ele é um dos mais ressaltados dentro da Constituição. Então, ele inclusive lá a gente fala muito do princípio da capacidade contributiva, né, e tantos outros que estão elencados que vêm justamente aí de encontro a esta reforma que se espera tanto dentro do meio jurídico e que mais do que isso, né, doutor Vinícius, espera-se que realmente aconteça. A gente sabe que demora para sair do papel, né, mas considerando ali essa cronologia que você relatou para nós, 2019 com esse marco que nós temos ali, né, já legislativo, espera-se que daqui em diante a gente comece a caminhar com passos um pouquinho mais rápidos, né, para alcançar na prática os efeitos com a reforma propriamente dita, né? Exatamente. Mas, doutor Vinícius, eu agora vou ter que chamar aqui duas colunas importantes para o programa, que são a coluna do Matheus Tal, que vai falar da economia, que também está diretamente relacionada com aspectos tributários, né, tanto no Brasil quanto no mundo. E depois
Depois, na sequência, eu vou chamar também, né, já o Dr. Leonardo Shaw Ramos, porque ele também vai falar de aspectos importantes do direito de família, das sucessões, que também acabam envolvendo o tributo. Então, isso é muito importante para o nosso público, porque também precisa entender aí os impactos. Eu sempre falo sobre isso, que o direito, ele caminha, ainda que nós tenhamos áreas estanques, né, áreas separadas, o direito, ele tem que se conectar, as áreas, elas se conectam. Então, por isso que o profissional, ele é um bom profissional, ainda que ele tenha que ser especialista, que a gente sempre frisa isso muito aqui também, né, para ele fazer o melhor pelo seu cliente, ele precisa conhecer um pouco de cada área, porque elas vão, hora ou outra, se conversar, vai ter esse diálogo. Então, por isso que a gente promove isso, né, dentro do nosso programa, porque você precisa conhecer e saber dos impactos que cada área tem aí na sua vida. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, Matheus, depois Dr. Leonardo. Quero ver o que vocês têm para falar para a gente hoje aqui. Olá, meu caro amigo telespectador. Cá está, nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho contigo a respeito de um tema bastante importante no que se refere a uma das indústrias mais dinâmicas da economia mundial, que é especificamente a indústria dos semicondutores, que vem sendo, de certo modo, palco de disputas concorrenciais entre importantes nações da economia do globo terrestre. E em função precisamente de fatos recentes, nos quais acabou havendo um acirramento da disputa entre nações, como por exemplo Japão e China. Muito recentemente, além do Japão ter anunciado subsídios à produção local de semicondutores, o governo japonês também anunciou restrições às exportações de 23 tipos de equipamentos manufaturados de semicondutores para a China, o que reflete um movimento, de certo modo, de desglobalização ou de renacionalização das produções, na medida em que economias como Japão, Taiwan, Coreia do Sul têm se voltado progressivamente para dentro no que diz respeito à produção de insumos fundamentais para a indústria mundial. E isso se dá, meu caro telespectador, precisamente num contexto caracterizado pela desorganização das cadeias globais de valor, promovida em grande parte pela pandemia do Covid-19 a partir de 2021, que acabou impondo uma séria escassez da indústria de semicondutores do ponto de vista do abastecimento de seus insumos, que acabou promovendo dificuldades para muitos países no que diz respeito, por exemplo, ao abastecimento em ramos industriais fundamentais, na indústria eletrônica, ou de ramos que estão, em alguma medida, vinculados à eletrônica. Então, isso acabou promovendo uma séria reflexão por parte das autoridades, por parte dos policymakers, a respeito das alternativas para conseguir lidar especificamente com a escassez desse chip tão fundamental para a produção mundial, situada no que diz respeito à fronteira tecnológica mundial, isto é, o paradigma técnico-científico mais avançado do ponto de vista de toda a produção que é realizada na economia mundial. E isso acaba levantando uma reflexão bastante importante também no que diz respeito à própria economia brasileira, na qual não se vê uma perspectiva de longo prazo para se superar um paradigma técnico-científico relativamente atrasado, que diz respeito, por exemplo, ao paradigma metal-mecânico, sem uma perspectiva de longo prazo para se desenvolver tais setores considerados mais pujantes do ponto de vista da dinâmica do processo de acumulação de capital em escala global. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te passado informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado!
A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu caro espectador aqui do programa Direito e Justiça. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas para o seu dia a dia quando você estiver sofrendo algum problema de família ou de sucessões. No vídeo de hoje a gente vai tratar de uma questão muito rotineira em casos de separação e de divórcio. Geralmente, quando essas situações acontecem, sempre tem uma pessoa que costuma criar dificuldades ou até mesmo se recusa a se separar ou a se divorciar. Hoje em dia, ao contrário daquilo que acontecia antigamente, vivemos numa ordem jurídica, nesse conjunto de leis, em que uma pessoa não é obrigada a ficar com outra caso não tenha mais interesse, caso não tenha mais amor ou caso a convivência seja de fato impossível. E por isso mesmo, hoje em dia, o cônjuge interessado poderá entrar com seu divórcio no Poder Judiciário, justamente porque tem conflito, certo? Poderá propor esse divórcio independentemente da vontade da outra pessoa, que não poderá criar essas dificuldades para se divorciar perante um juiz. Vale lembrar que esse divórcio pode ser decretado logo no começo do processo, independentemente daquilo que for discutido depois, principalmente no que diz respeito à guarda dos filhos, alimentos, se for o caso, e especialmente a partilha de bens. O divórcio, aliás, ele vai poder acontecer independentemente da partilha de bens, que poderá ocorrer no futuro conforme a vontade dos cônjuges. Só deixamos a recomendação final que é sempre recomendável fazer o divórcio junto com a partilha de bens para evitar discussões futuras e gastos no futuro, quando todas essas questões podem ser resolvidas agora. Espero que essa orientação tenha sido prática e que possa ajudar tanto você ou alguma pessoa que você conheça a resolver esse problema. Agora voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Então voltamos agora aqui com o nosso terceiro bloco, depois do Matheus Tal e do Leonardo ali com as suas informações relevantes. Continuamos aqui então com o Dr. Vinícius Viniars, que ainda para tratar de aspectos da reforma e também para falar um pouco do seu dia a dia profissional, porque claro, aqui considerando o nosso veículo de comunicação super importante, precisamos divulgar também a profissão, a área específica, o profissional, para que você também que está nos assistindo, eventualmente um telespectador que curse o direito, que tem interesse na área, também possa saber como funciona, né? Para a gente também poder te auxiliar aí na tua escolha profissional. Isso é muito importante e esse é um dos papéis do Direito e Justiça também. Mas antes da gente falar sobre isso, então, doutor Vinícius, eu tenho só aquela pergunta que não quer calar. Como que vai se dar esse processo ainda embrionário, como o doutor mesmo comentou aqui, a reforma, mas você vê isso acontecendo num determinado tempo, ano, mês? Você tem essa visão para passar para o nosso público? Vamos lá. Eu diria que, em termos de necessidade, é urgente. É urgente. É urgente. É para ontem, na verdade. Né? Porque a gente tem essa questão dessas obrigações acessórias, são muitas. A gente acompanha o dia a dia dos escritórios aí, isso é quase que um trabalho de processamento de dados mesmo, mas é desnecessário. Então, quanto menos mais isso puder ser reduzido, reduz a burocracia e o custo do Brasil. Mas eu acredito que o melhor momento é agora, porque o start ele vai ter que ser dado, né? O que isso significa? A gente tem aí, de concreto, né? Até estava atualizando aí hoje essa questão, porque todo dia está saindo uma nova notícia a respeito disso. Então a ideia é aprovar a proposta na Câmara dos Deputados até o final de junho, né? Então já temos um mês. Exatamente. E aí, a partir disso, tentar aprovar de fato a emenda constitucional ainda esse ano, né, nas duas casas, e tendo aprovação ainda esse ano, começar os efeitos no ano que vem. Porque o que acontece? Não vai acontecer tudo de uma vez só.
Não tem como, vai acabar, vai ser de outra maneira, não. A gente tem muitos interesses envolvidos, especialmente dos estados, que não sabem se vão perder a arrecadação. Os governadores estão discutindo. Isso que eu ia te perguntar, né? Existe vontade política? Exatamente. Então, os governadores, essa semana, se não me engano, já estavam lá em Brasília, conversando com um grupo de trabalho da reforma tributária sobre isso. E por quê? Porque são questões muito sensíveis, né? A gente trabalha na reforma ali, também vai ter a questão de destinação da arrecadação, que vai mudar bastante, né, com o formato que a gente tem hoje. Então, todas essas questões são questões que precisam ser demandadas paulatinamente. Então, a reforma tributária ela vai ser implementada, a princípio, em 10 anos, né, de uma forma gradual. Se a gente vai continuar com a mesma carga tributária, infelizmente, não vamos ter uma redução em termos de carga tributária tão imediata, mas vai ter essa substituição por esse IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de forma gradativa ao longo desses anos. Então, no primeiro ano a gente vai ter uma alíquota menor, lá de 1%, e aí esse 1% ele vai aumentando ao longo dos anos, enquanto vai abaixando o dos outros tributos, né? Até que lá no final do 10º ano seja só o IBS. Então, é uma coisa que vai levar tempo, mas o quanto antes seja feito, antes os efeitos benéficos dessa reforma vão ser sentidos. Maravilha, então, né? Vamos aguardar, então, que pelo menos ela saia do papel, que se torne algo concreto, algo efetivo, e ainda que paulatino, que possa surtir os seus efeitos, se tornar eficaz, que é aquilo que a gente precisa, né? A norma com a sua eficácia, para que a gente tenha realmente algo que a gente possa realmente dizer, está acontecendo, a gente está conseguindo melhorar, as coisas estão realmente tendo ali o seu propósito sendo atendido, enquanto tanto para nós cidadãos, né, que somos, quanto para aqueles que também, né, precisam ali todos os dias, né, e lutam ali trabalhando, especialmente o contador com essa carga imensa de trabalho, como você falou aqui, né, que realmente é um profissional destacado, que precisa também ter aí algum benefício em tudo isso também, né, redução dessa carga que é extenuante aí no seu trabalho. Então, doutor Vinícius, claro que essa situação é muito importante, teria muito para falar sobre isso, mas eu gostaria, até porque, como a gente falou hoje já no começo aqui do bloco, que a tua atuação é muito relevante no cenário jurídico, seja local, Curitiba, Paraná, quanto também no Brasil, e a gente sabe a importância do profissional, né, que você é aqui, né, do teu calibre. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da tua atuação como profissional, da tua área, para inspirar aí, sejam colegas, futuros colegas, estudantes, ou aqueles que têm interesse, para quem sabe até cursar uma faculdade de Direito, se tornar um advogado tributarista, como você, né, que está aqui hoje para trazer só exemplos bons para nós. Legal. Então, essa área do direito tributário é uma área que é bastante rica em discussões. A gente tem muitos tributos, né? Então a gente tem dentro da Constituição mesmo tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais. Todos eles têm possibilidade de discussão em algum ponto. Existem ferramentas para reduzir essa carga tributária, né? Até a doutora mencionou aí a questão da sucessão e tudo mais. Tem planejamento sucessório, que envolve a questão tributária, tem planejamento mesmo societário, né? Um planejamento, às vezes, até familiar, de uma empresa que é familiar e tal, às vezes não está bem gerido, ou às vezes está pagando imposto demais, mas só por uma questão de formalidades. Existe uma pluralidade de situações que podem ensejar aí uma discussão, um estudo, né, aí por um profissional qualificado, que pode gerar uma economia de custos, que no fim das contas, na prática, é o que interessa, né, para o contribuinte. Né? Quem que gosta de pagar tributo? Não é um negócio que você vai com a maior felicidade do mundo e fala, não, vou pagar hoje eu vou pagar aquele DARF. Pelo contrário. Não é uma coisa que você gosta. Então, quanto mais puder tirar eu digo, reduzir de uma forma legal esse valor a pagar, melhor. Né? Então, por isso, essa nossa atuação é justamente nessa questão de
tentar economizar, recuperar aquilo que pode ser recuperado, por exemplo, com discussões tributárias. A gente tem conceitos constitucionais a respeito de faturamento, que a gente teve uma discussão recente agora, que pode gerar para as empresas uma economia de recuperação de impostos nos últimos 5 anos. Então, essa é uma área que ela traz, às vezes, a possibilidade de tirar dinheiro, encontrar recursos de onde não se espera. Né? E isso, claro, depende de toda uma avaliação do negócio, de toda uma avaliação do próprio contribuinte, né, do próprio cliente, mas eu diria que na maioria das situações aí é um estudo interessante a se fazer. É bacana, porque eu sempre vejo, eu acho muito rico, inclusive na área tributária, esse aspecto da promoção de várias teses, né? Cada hora você tem uma tese nova, sempre aquela repercussão lá no STF, os julgamentos, né? E eu vejo assim que os advogados da área eles ficam sempre apreensivos, né, com os votos acompanhando, às vezes suspende o julgamento e retoma o julgamento e como é que vai ficar, e está empatado e vai desempatar, né? Então tem todo esse fascínio e também pela aplicação disso na prática, né? Para o cliente, né, para você conseguir defender aquele direito dele, né, dizendo, não, realmente, olha, a tese emplacou, né, deu certo, vamos lá que a gente vai realmente conseguir entrar com aquelas ações, né, porque daí a hora que emplaca a tese, daí vocês começam a ingressar com várias ações, enfim, que sabe que realmente aquele contribuinte ele vai ter o direito dele sendo garantido através da ação que foi proposta, né. Exatamente. Hoje a gente fala muito existe um livro até que fala Thinking Bets, né, que é pensando em apostas. Tudo na vida ele fala sobre probabilidades e você aposta, querendo ou não, o processo judicial ele acaba sendo uma aposta. Você tem uma probabilidade maior de ganho, uma probabilidade de perda, e inclusive isso é alvo muitas vezes alvo não, mas eu diria objeto dos relatórios de auditoria que pedem para classificar, isso aqui é provável, possível ou remoto. Né? E dentro do direito tributário a gente tem possibilidades, por exemplo, de ações em que o custo de investimento é muito baixo e que se o Supremo, por exemplo, ou o STJ julgarem favoráveis a essa tese, o contribuinte tem às vezes um ganho de 100, 10 mil vezes o valor que foi investido ali, que é um valor razoavelmente baixo, perto do que ele pode ganhar. E se perder também, a gente, dentro do direito tributário, tem alguns instrumentos jurídicos, né, para mitigar os riscos da sucumbência, como é o mandado de segurança, por exemplo. Né? Então, eu diria que ser assessorado por um profissional tributário hoje, né, da área tributária, é quase que indispensável aí para os empresários e para as pessoas que trabalham nesse meio dos negócios aí, porque pode ser um grande aliado seu, né, nos seus objetivos, tanto para gerar dinheiro quanto para economizar e evitar situações aí com o fisco. Ou seja, é fundamental para o mundo empresarial que conte, de fato, com um profissional como o Dr. Vinícius Winiarski, que conhece na prática, né, não só na teoria, aquelas questões, e isso não é uma crítica. Isso é apenas para a gente dizer que a gente tem que saber a prática do direito. Tem que ter um profissional assim, que veja, que já tenha experiências, que saiba o que acontece, que acompanhe o dia a dia jurídico no mundo tributário, na área tributária. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que o Dr. Vinícius ele não se restringe à reforma, são todos os aspectos, como eu falei no início do programa, são 15 anos de atividade na área tributária, na área fiscal, inclusive ele trabalhou muito tempo com a área contábil também dentro de escritórios de contabilidade, por isso aí o conhecimento gigantesco que ele apresenta em relação a todos esses aspectos, inclusive desse sofrimento lá dos nossos queridos contadores, né? Dos nossos amigos lá que estão na labuta diária sofrendo com essas questões todas aí, né? De inúmeros tributos e ter que fazer tantas declarações como você relatou para nós. Né? Exatamente. E agora até um desejo de força especial nessa última semana do imposto de renda aí, que tem o pessoal que deixa para o final, né? Mas eu acredito que o contador também, dentro tanto advogado como contador, eles são tão importantes para a saúde
de uma pessoa, diria até mental, né? Porque você tem uma confiabilidade quanto um médico. Se precisa, não pode esconder nada, tem que falar tudo. Por quê? Porque eles podem te ajudar e muito em várias questões da vida. Ah, tá com problema jurídico? Procure um advogado. Tá com problema com relação a tributos? Tá com problema para como é que eu faço com essa operação? Abro uma empresa, não abro uma empresa? Consulte um contador. Essas pessoas ser benéfica aí para ajudar a resolver esses problemas. Isso aí, exatamente. Então, como ficou aqui a dica do Dr. Vinícius, né? Se está com problema na área jurídica, área tributária, procure um advogado tributarista. Como eu sempre falo, procure o especialista, não o generalista, nunca. Sempre aquele que se coloca e que se debruça sobre uma determinada área que vai fazer toda a diferença na sua vida. E, claro, tá com problema contábil, um contador. Porque ele vai te assessorar, vai te assistir, vai dizer o que pode, o que não pode, o que, né, realmente a gente sempre trabalha, né, por permitido, né, proibido, porque a gente sabe que existem implicações que podem aí ser negativas para você. E como ele disse também, não esconda nada, revela tudo. Porque o profissional só vai conseguir te assistir, te assessorar e realmente escolher qual é a melhor estratégia para você, se ele souber até os pontos que estão errados. Não é, doutor Vinícius? Exatamente. Assim que funciona, né? Exatamente. E isso eu acho que é um dos pontos principais aí, tanto no trato com o advogado, no trato com o médico, no trato com o contador. Por quê? Quando você expõe o problema, muitas vezes aquele profissional já enfrentou esse problema, né? Se é um profissional que já trabalha na área, já enfrentou esse problema em outras ocasiões, ele pode ter uma solução menos pior. Agora, esconder agora um ponto, pô, tem isso aqui... Tô com vergonha de falar, né? Tô com vergonha de falar, isso pode gerar um problema e aí vira uma bola de neve, fica pior de resolver. Né? Então, a gente sempre recomenda, claro, um trabalho mais consultivo, mas se acontecer o problema, exponha o problema para o profissional que está te ajudando, que isso vai facilitar muito a resolução. Exatamente. Bom, pessoal, eu se eu pudesse ficaria aqui horas e horas e horas e horas conversando com o Dr. Vinícius, como eu já falei, que é um colega, um querido colega aí de anos aí que nós já trabalhamos em conjunto em algumas demandas, né? E conheço bem aí o Dr. Vinícius, sei o quanto ele tem de assunto para falar e a profundidade com que ele trata cada assunto. Mas o nosso tempo é limitado, mas eu prometo para vocês que eu vou trazer o Dr. Vinícius em outra oportunidade, porque ele tem outros assuntos aqui também para trazer para nós, Dr. Vinícius. Então, já renovo o convite para que você volte aqui no Direito e Justiça e possa trazer outras temáticas também que são tão importantes quanto essa para o nosso público, tá bem? Maravilha. E agradeço muito a tua presença aqui. Eu que agradeço. É um prazer imenso, né, tê-lo, e uma honra para o programa ter você aqui conosco. Eu que agradeço, doutora, e desejo sucesso aí nesse programa para todos vocês aí. Ai, obrigada. Então, meu querido público, eu te agradeço mais uma vez pela audiência, por estar conosco, por acreditar nesse grande projeto que é o Direito e Justiça, que tem esse propósito imenso aí de levar para você cada vez mais e melhor, com muita qualidade, informação segura, informação séria, transparente e aquilo tudo que você precisa saber para exercer os seus direitos e também conhecer as suas obrigações. Me despeço na certeza de que nós podemos, especialmente o meu convidado, te aproximar de tudo isso que eu falei aqui. Um grande abraço e até a próxima semana.